No primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, a equipe de Fábio Carille vence o Palmeiras de Abel Ferreira por 1-0 e leva vantagem para o segundo jogo. No vídeo de hoje, vamos mostrar em detalhes como foi construída essa vitória da equipe do Santos diante do Palmeiras no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. O Santos muito bem postado defensivamente, uma defesa muito sólida, apostava principalmente na bola longa com o Guilherme. O Palmeiras não conseguia jogar, o Palmeiras teve muita dificuldade. Somente no segundo tempo é que o Palmeiras tentava esboçar alguma reação, mas num contexto geral, o Santos foi muito melhor que a equipe do Palmeiras, e no vídeo de hoje vamos mostrar como foi construída essa vitória do Santos por 1-0, vitória essa que leva essa vantagem para o segundo jogo. Agora o Santos depende somente de um empate para ser campeão paulista, enquanto que o Palmeiras, para ser campeão, o Palmeiras precisa marcar 2 gols de diferença. Vamos começar a mostrar no vídeo de hoje para você, torcedor santista, e para você, torcedor palmeirense, como que o Santos consegue, então, desempenhar bem essa partida de ontem, consegue, então, a vitória diante da equipe do Palmeiras. O Santos atacava no 4-2-3-1, mas o Santos se defendia no 4-4-2, que é de praxe das equipes do Fábio Carille, que é comum das equipes do Fábio Carille se defender no 4-4-2, com linhas muito baixas e muito próximas uma da outra. Dificulta as ações de ataque da equipe do Palmeiras. O Palmeiras não conseguia, principalmente mesmo que o Palmeiras tentava de um lado o Mike, do outro lado o Piquerez, e principalmente pela direita, quando o Endrick caía pelaquela faixa direita, mesmo assim o Santos não dava esse espaço, porque o Santos tem bastante sólida defensivamente as equipes de Fábio Carille. Então a gente começa a observar na imagem, defende muito bem taticamente ali os seus 4 zagueiros, né, ali a parte dos 4 meio de campo e os 2 atacantes. O Santos não dava esse espaço para o Palmeiras, embora o Endrick tentasse cair por dentro, era bem marcado, né? Então o Palmeiras tinha essa dificuldade. Quando o Santos baixava as linhas, o Endrick tentava sair um pouco da lateral para vir um pouco mais para o meio, para tentar um pouco mais a aproximação também com o Flaco Lopes. Por outro lado, pela faixa esquerda, o Rafael Veiga muito mal na partida de ontem, se preocupando mais em marcar o lateral Sherman do que propriamente jogar. O Palmeiras depende muito do Rafael Veiga nos jogos. Se ele estiver muito bem, o Palmeiras vai bem. No jogo de ontem ele não estava bem, procurou demais marcar o lateral direito do Santos, e com isso o Santos aos poucos foi construindo a sua vitória. O Santos foi percebendo os espaços deixados pela equipe do Palmeiras, principalmente pelo lado esquerdo de campo. Nós citamos o Veiga agora há pouco, vamos mostrar como que o Veiga atuou. O Veiga se preocupou demais em marcar o lateral Sherman, o Veiga se preocupou demais em fechar aquele lado esquerdo junto com o Piquerez, e com isso o Santos pouco atacou pelo aquele lado, né? Mas com isso o Palmeiras perdeu, né, um pouco mais da sua referência no meio, que é aquele jogador pifador, que é o caso do Rafael Veiga, e com isso o Santos procurava jogar pelo lado esquerdo. O Marcos Rocha teve um embate bastante interessante com o Guilherme ganhou praticamente todas as bolas ali pelo lado esquerdo contra o Marcos Rocha. O Santos optava jogar pelo lado esquerdo, mas observe o Rafael Veiga no jogo de ontem, boa parte do jogo, até praticamente o minuto 60, quando o Abel tira o Rafael Veiga para marcar o lateral, né? O Rafael Veiga muda de lado, aproxima um pouco mais o Rony, é aí que o jogador começa a jogar um pouco mais, mas a gente já vê um pouco mais à frente. Mas observe no vídeo o Santos tentando mudar o corredor, isso no minuto 2, né? A gente já começa a perceber a movimentação do Rafael Veiga. Perceba o movimento corporal do Rafael Veiga, ele preocupado demais em marcar o lateral Sherman, embora essa bola do Joaquim vá na mão do Everton, mas essa seria a tônica da equipe do Palmeiras, de marcar os laterais. Então o Santos, que não atacava muito pela direita, foram poucos ataques ali pela direita, tanto que o Otero vinha buscar bastante bola no meio, tentava essa transição no meio junto com o Juliano ali. Juliano é outro que também foi muito bem marcado pelos jogadores do Palmeiras, principalmente o Murilo, que dava o bote, muitas das vezes caçava o Juliano ali no meio, não dava essa oportunidade para o camisa 10 do Santos tentar uma progressão, tentar uma armação. O primeiro lance de perigo do jogo foi aos 4 minutos de jogo com o Palmeiras, né? O Palmeiras que faz a marcação. A gente vai ver agora como que foi, né, essa marcação em cima do Juliano, para vocês terem uma ideia como que ficou marcado a equipe do Santos. Palmeiras com 8 jogadores defensivamente. No contra-ataque, o Endrick deixou o Flaco Lopes na cara do gol, e o jogador argentino acaba perdendo o gol na cara do goleiro João Paulo. Mas perceba no lance, são 8 jogadores do Palmeiras no campo de defesa, e Juliano muito bem marcado ali pelo Murilo, né? O Murilo que vai dar o bote no Juliano agora. Perceba, o Murilo sai da defesa e dá o bote, né? E o Marcos Rocha fica com a sobra, dá o passe pro Endrick
aqui no meio, que recebe livre, né? Recebe livre de marcação, o Santos está praticamente no campo de ataque, a defesa tá toda aberta, desguarnecida, e ele dá o passe no ponto futuro para o Flaco Lopes, nas costas da defesa do Santos, que sai na cara do goleiro do João Paulo, e ela acaba perdendo o gol aí. O lance de perigo, essa seria a tônica do Palmeiras, né? O Palmeiras tentando esse contra-ataque, é um contra-ataque mortal, né? Se o Palmeiras consegue esse gol, o Palmeiras com certeza daria outro rumo à partida, né? O Endrick gosta de atacar esse espaço vazio, o Endrick tem essa velocidade a seu favor, e com isso o Palmeiras apostava nessa velocidade. Foi o único lance que o Endrick pegou livre e consegue de frente para o ataque, ele consegue aí o passe para o jogador Flaco Lopes, que acabou errando o gol. Se a gente começar a observar, o Santos começava a mudar a sua estratégia de jogo com lançamentos para o Guilherme, né? Em uma desses lançamentos, o Juliano, que recebe livre de marcação, dá o passe pro atacante santista. O Guilherme, que fez uma brilhante partida ontem nos duelos contra o Marcos Rocha, ele ganhou praticamente todos os duelos contra o Marcos Rocha, por isso que o Marcos Rocha foi descalado ali para jogar um pouco mais atrás, para fazer essa dobra com o Mike, para tentar inibir esse ataque santista pela esquerda, mas ele teve bastante apoio, principalmente do Felipe Jonathan, né? Mas a gente vai começar a apontar como que o Guilherme começava a sair um pouco mais pro jogo, como o Santos começava a mostrar pro Palmeiras como seria a sua estratégia, né? Nesse lance, por exemplo, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores de Santos e de Palmeiras. Percebe o Guilherme ali no centro da imagem, bem marcado, ele vai dar o passe agora ali, o Juliano vai receber essa bola e vai dar esse passe pro Guilherme nas costas do Marcos Rocha, né? Então ele vai receber essa bola, vai encarar o lateral do Palmeiras e aí ele consegue o chute, a bola passa perto do gol defendido pelo Everton. Então essa seria a jogada do Santos. Jogada lá pelo lado esquerdo, lançamento para o Guilherme, para a tentativa do 1-1 contra o defensor do Palmeiras, e o Guilherme mais uma vez, em um lance, né? Dessa vez o chutão do goleiro João Paulo, uma bola longa do goleiro João Paulo, teve o desvio do Furk, ele recebe mais uma vez livre e ele consegue a finalização também pelo lado esquerdo de campo. Perceba você que ele vai receber essa bola, vai encarar o Marcos Rocha, vai passar pelo lateral do Palmeiras e aí ele chuta para boa defesa do goleiro, o Everton. Assim o Santos tentava jogar, assim o Santos obtinha vantagem diante do Palmeiras, né? No segundo tempo, por exemplo, logo no início do segundo tempo, o Santos consegue o gol exatamente pelo lado esquerdo, exatamente com a jogada do Guilherme, o Otero aparece livre de marcação e aí ele faz o gol da equipe do Santos. Mas perceba você, o Palmeiras tenta a construção, o Palmeiras perde, o Santos ali são dois jogadores, 2+3 marcando a frente, ali o Murilo vai tentar um lançamento, percebe que o Sherman vai se antecipar ao Rafael Veiga, dá o passe ali no meio para o Pituca, que tem esse espaço todo, olha o espaço que tem o Guilherme para avançar, olha o espaço que tem o Guilherme para encarar o lateral palmeirense, que é no caso o Marcos Rocha, aí ele faz o drible diante do Marcos Rocha, sai ali praticamente na linha de fundo, faz o cruzamento de pé esquerdo e ali chegando nas costas do Piquerez, o Otero acaba fazendo o gol que dá a vitória do Santos por 1-0, o jogo, aí seria o gol da vitória santista, né? O Santos aos 47 minutos do segundo tempo, o Santos então abre o marcador com esse belo gol de cabeça do Otero, mas o Santos jogava pelo aquele lado esquerdo, era o lado esquerdo que o Santos optava, porque é o lado esquerdo que o Santos tinha muito mais chances de jogo, né? O Santos, embora trocasse bastante o corredor, né? Que é outra característica dos times do Carille, essa troca de corredor, começa de um lado e termina a jogada de outro. Assim o Santos movimentava bastante o Palmeiras. O Palmeiras também tem essa característica de mudar de lado, né? Assim o Palmeiras, aos pouquinhos o Palmeiras foi saindo. Aos 61 minutos de jogo, um pouco antes da substituição, o Palmeiras teve a sua principal jogada no segundo tempo, uma chance clara aí praticamente, o Endrick dá esse passe no vazio pro Mike, que acaba passando livre. E aí percebe esse lançamento do goleiro Everton, tem o desvio do Mike ali, o Endrick ali vai acabar disputando a bola com o defensor santista, acaba vencendo essa disputa de bola, o Mike passa livre nas costas, gera dúvida no Gil, mesmo assim ele passa e acaba finalizando para boa defesa do João Paulo. E assim o Palmeiras começava a dar mostras pro Santos de como seria o seu segundo tempo. Aí vem as substituições, aí ele coloca o Lázaro no jogo, coloca o Rony no jogo, tira o Endrick, tira também o Flaco Lopes. E é interessante o posicionamento agora do Rafael Veiga, que estava marcando o lateral. Agora o Rafael Veiga muda de posição. Quem faz essa função é o Lázaro, né? O Lázaro que é um ponta, o Lázaro que faz essa função de marcar o lateral santista, não dando mais chance para o lateral santista, e com isso o Rafael Veiga se aproxima do Rony e aí o Palmeiras consegue mais chance de gol, principalmente nesse lance. Perceba você, o Palmeiras vai tentar rodar a bola, Aníbal Moreno recebe a bola ali, o Santos fecha no seu 4-4-2 que é tradicional, o seu 4-4-2, ou nesse momento aí o Palmeiras vai girando a bola, o Palmeiras vai abrindo espaço na defesa santista. Perceba a movimentação do Rony, também a movimentação ali do Rafael Veiga, que vai receber essa bola do Rony, vai receber o passe do Rony, vai finalizar para
para um chute muito forte de fora da área. Pouco Palmeiras consegue empate no belíssimo chute do Rafael Veiga. Então Palmeiras, com essa alteração, o Palmeiras melhora no jogo, o Palmeiras consegue envolver o Santos, mas mesmo assim, no lance, o Palmeiras não consegue então essa vitória. O último lance do jogo, né, o último lance de perigo por parte do Palmeiras foi aí o lance do Lázaro. O Lázaro dá esse passe pro Vanderlan, a zaga do Santos acaba saindo, o Palmeiras vai dando esse lance, o Palmeiras vai saindo pro jogo, perceba ali o Vanderlan vai receber esse passe ó, do Lázaro, ali sai praticamente na linha de fundo, dá esse cruzamento e o Rony quase marca o gol para boa defesa do goleiro João Paulo. Para um jogo interessante, o Palmeiras, a partir do minuto 61, quando o Palmeiras começa a fazer as substituições, o Palmeiras melhora no jogo, né? O Santos percebe essa melhora do Palmeiras, o Santos também faz algumas alterações que não deram muito efeito, mas a importância para o Fábio Carille era manter essa vantagem, né? O Santos, que não teve tanta oportunidade assim no segundo tempo, clara de gol, teve um lance do Pedrinho que recebeu um pouco livre, acabou chutando fraco ali no gol do goleiro Everton, talvez seja a única oportunidade clara do Santos no segundo tempo, e com isso o Palmeiras consegue dominar boa parte do segundo tempo. A partir do minuto 65, o Palmeiras consegue esse domínio, mas o Santos, num contexto geral, o Santos faz uma belíssima partida e consegue a vitória diante da equipe de Abel Ferreira, levando então essa vantagem para o segundo jogo, levando essa vantagem para o Allianz Parque, uma vantagem muito boa devido a esse contexto que foi feita a partida. Então o Palmeiras tentou aí, de alguma maneira, taticamente envolver o Santos, mas o Santos de Carille muito bem montado taticamente, muito bem montado atrás, né, muito sólido atrás, buscava sempre o lado esquerdo com o Guilherme. O Guilherme fez uma belíssima partida no dia de ontem, para mim foi o melhor em campo no jogo de ontem, causou bastante dificuldade ali no lado direito do Palmeiras, tanto o Mike, principalmente o Marcos Rocha, tiveram bastante dificuldade de marcar o ponta do Santos, e o Santos teve a grande maioria das chances, foi todas ali pelo lado esquerdo, onde estava o atacante Guilherme. Agora o segundo jogo, vamos ver como é que vai ser a segunda partida, quem será o campeão paulista. O Santos leva essa vantagem para jogar diante do Palmeiras, que lá no Allianz Parque sempre é um jogo muito difícil. Vamos esperar como é que vai ser essa partida e, claro, vamos acompanhar aqui no nosso Faladeirão Esporte Clube. Teremos a análise do campeão paulista 2024, ou é Santos ou será o Palmeiras. Agora é com você, torcedor de Palmeiras de Santos. Eu quero saber a sua opinião, como é que você analisa essa partida, como é que você viu essa vitória do Santos, você, torcedor do palmeirense, como é que você analisou essa derrota, o que vocês esperam para a segunda partida? Conte pra gente nos comentários, é muito importante a sua opinião, é muito, muito importante a sua participação aqui no nosso canal. Lembrando que nós temos uma meta muito importante nesse ano de 2024 e contamos, claro, com o seu like, contamos com sua inscrição e, claro, contamos também com o seu compartilhamento para que chegue mais e mais torcedor de Santos e torcedores também de Palmeiras. No vídeo de hoje falamos dessa brilhante vitória do Santos, uma ótima vitória da equipe do Peixe contra a equipe do Palmeiras no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Agora a decisão vai para o Allianz Parque. Quem vence, Santos ou Palmeiras? E com isso o nosso Faladeirão Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá então. Tchau, tchau.